Como é que eu posso entender melhor a Bíblia ou interpretá-la melhor? Se eu, como cristão, sou chamado na Bíblia para orientar outros irmãos na fé, porque a Bíblia diz: aconselhai-vos uns aos outros, adverti-vos uns aos outros, encorajai-vos uns aos outros. E isso por meio do quê? Da palavra. Então, qual é a nossa primeira preocupação? Como é que eu posso ter segurança de que eu estou interpretando a palavra do jeito certo para poder ajudar outro? É a nossa primeira preocupação. Por que essa preocupação é a primeira para a gente? O que está por trás dessa preocupação? Amor ao próximo? Só isso. Por exemplo, eu falo assim: fulano, vai lá, aconselha aí. Eu falo assim: eu aconselhar? Não sei se eu sou a melhor pessoa para... Por que vem esse medo? Por que esse receio de que talvez a gente não seja a pessoa mais adequada para aconselhar alguém? Mesmo à luz da Bíblia. Porque ficou estereotipada a questão do pastor ter que aconselhar, né? Mas por quê? Porque ele se debruça na palavra, ele estuda, ele se aprofunda. Porque ele é o cara que estuda, e eu não estudo tanto quanto o pastor, então... Não tenho capacidade de errar. Tenho medo de errar. Essa é a preocupação principal. Eu tenho medo de errar, por isso eu não sei se o que eu vou dizer, ou se dizer, é a coisa que eu devo fazer agora ou não. E esse erro vem da onde? Bem, pode ser que eu erre porque talvez eu não esteja interpretando corretamente a Escritura. Nossa preocupação surge dessa questão de interpretação. Ok? O medo vem disso. Então eu vou considerar alguns temas a partir das palavras do pastor Augusto Nicodemos. Que legal. Nicodemos, ele é muito prático, gente. Nicodemos, ele consegue trabalhar doutrinas difíceis com muita facilidade na linguagem dele. Então, seja livro, seja pregação que você vê na internet, vocês podem olhar sempre o Nicodemos. O Nicodemos, ele é o único pregador no Brasil com o qual eu concordo, pelo menos que eu ouvi até agora, que eu concordo quanto à interpretação de Romanos capítulo 7, que não é a tradição mais comum, e nem mais a comum entre os reformados. A tradição mais comum entre os reformados de Romanos 7, aquilo lá que, quando eu quero fazer o bem, tem uma lei em mim que me força a fazer o que eu não quero fazer. Lembram disso? Qual é a tradução mais comum de todo mundo nesse texto? Que Paulo está falando da experiência atual dele como cristão. Como cristão, ele quer fazer algo, mas ele não consegue. Ele quer, mas não consegue. A força parece que é diferente da vontade. E o Augusto Nicodemos, ele vai dizer, não, pode procurar depois na internet a pregação dele sobre isso. Assim, há um grupo menor, ele diz, do qual eu faço parte, que entende que Paulo está falando ali da experiência dele como judeu. Ele está falando da lei, de tentar viver a vida cristã baseado na lei. A lei que não me permite fazer a vontade de Deus é a lei que eu tento obedecer e não consigo, a lei do Antigo Testamento. E Paulo vinha falando isso desde lá do capítulo 6. E ele vai falar assim, a experiência do cristão está lá no capítulo 8. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele muda de tom. Então dá a entender que o capítulo 7 não é a experiência do cristão, mas de alguém que tenta agradar a Deus baseado na obediência. Eu vou para a igreja, vou fazer tudo certo e Deus vai me abençoar. Eu vou fazer a vontade de Deus. E aí eu não vou conseguir. Ele fala assim, essa maneira de agradar a Deus obedecendo regras é a experiência do judeu que Paulo tinha. A experiência do crente está lá em Romanos 8. Portanto, nenhuma condenação há. E mais para frente vai dizer, o pecado não terá domínio sobre vós. Ali é a experiência do cristão. Mas a outra do capítulo 7 não é a experiência cristã. Paulo está usando uma linguagem para se referir ao período dele como... Você vai ouvir Paulo Júnior, você vai ouvir Paul Washer, você vai ouvir John Piper, você vai ouvir Joel Bick, e todos eles concordam que ali é a experiência cristã atual. É assim que é a vida cristã, com essa luta, né, que Paulo retrata no capítulo 7. Então, eu vejo que só Nicodemos, por enquanto, eu sou parecido com ele. Eu ia dizer que ele é parecido comigo, né? Que ousadia, né? Não vou fazer uma coisa dessa. Bem, vamos começar com um aspecto um pouco mais teórico na questão da interpretação e depois vamos para uma aulinha prática. Nessa aulinha prática, depois nas semanas seguintes eu vou exigir para ver como é que vocês estão, ok? Nessa aulinha prática. Primeiro, falando de vida cristã,
falando de trabalho, de relacionamentos, de adolescência, de tecnologia. Isso, não é? Nós temos orientações na Bíblia para isso, não temos? Existem orientações na Bíblia para quando, por exemplo, ele fala do hábito do amigo de sempre tomar café? Questões de nutrição ou alimentação? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre esse assunto? Sim, claro que fala. Não fala sobre o café, né? Mas fala sobre esse assunto. O pecado entrou no mundo através de uma atitude associada à comida, né? Há um pecado, um dos 7 pecados capitais, que é associado à comida. Qual é? A gula ou glutonaria. E quando encerrar a história da humanidade nesse mundo e nós formos iniciar a eternidade, qual será o primeiro evento que vai acontecer no céu do povo de Deus com Cristo? As grandes ceias, o banquete da igreja com o Cordeiro. Comida. E eu tenho todos os motivos alegres da vida para pensar que é comida mesmo, literalmente. Por quê? Porque depois que Jesus Cristo ressuscitou, ele sentou com os discípulos e comeu com eles. Ele já tinha um corpo glorificado, mas comeu. Então, eu não sei se no céu vai ter morte de animal para poder ter carne pra gente, mas vai ter comida, ok? Ia ter pudim. Olha, cara, eu acho que vai ter um barril de coca lá. Eu sei, é brincadeira, tá? Saudável. Foi brincadeira, mas estamos falando de comida. Eu acredito que realmente lá fala-se mesmo de comida, literalmente. Então nós temos comida passando pela Bíblia. Nós temos hoje problemas emocionais associados à comida. Anorexia, bulimia. Nós temos condições da vida do ser humano associadas a ele. Então, a Bíblia tem orientação. A Bíblia tem orientações sobre relacionamentos amorosos? Tem orientações sobre relacionamentos. Então, nós temos um livro que é o guia da nossa vida. E por isso, como cristãos de uma igreja reformada, dizemos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Regra é o nosso padrão. De fé é o nosso padrão daquilo que cremos. Nós não cremos em algo porque a astrologia, porque, sei lá, o místico afirma sobre aquilo, porque a crença popular fala que se você guardar a pele de uma cobra, né, dentro de casa, você vai ter sorte, sei lá no que vai ter sorte. Eu tive uma amiga no serviço que ela tem, né? Ela me mostrou um dia, uma pele guardada num vidro de cobra. Ela achava que dava sorte, né? Eu falei, você tá casado? Eu falei, não. Tá ganhando muito dinheiro? Eu falei, não. Não sei que sorte é essa. O nosso padrão para o que nós cremos está na Bíblia. Quem determina para a gente o que nós devemos crer a respeito de Deus? Bíblia. Quem determina para a gente o que nós devemos crer sobre a origem da humanidade? É a teoria de Darwin sobre a evolução das espécies? Não. É a descrição da Bíblia de como Deus criou todas as coisas. Então a Bíblia é a nossa regra de fé. Mas também a Bíblia é a nossa única regra de prática. O que significa isso? De que a nossa conduta e o nosso comportamento é regrado pela Bíblia. Se o nosso comportamento, a nossa conduta no trabalho, nos relacionamentos, na nossa maneira de falar, de vestir, de tudo mais, é determinado pelas pessoas da moda no programa de televisão, a Bíblia não está orientando a gente. Já viram os programas de moda, né? Que tem... Olha, isso aqui mostra a elegância, mostra isso, mostra aquilo. Mas existe uma palavra bíblica de peso moral que rege a maneira das pessoas pensarem a sua maneira de vestir. Qual é a palavra bíblica associada a vestes? Modéstia. Quando você fala que alguém é modesto, que soa mesmo como uma palavra de natureza, assim, do caráter da pessoa, você pode pesquisar no Google, ela vai estar associada à conduta externa, mais especificamente sobre vestuário, a apresentação da pessoa. A modéstia não tem a ver com um modelo específico de roupa, mas ela tem a ver com o caráter transmitido. Eu achei muito interessante essa semana, eu vi um perfil no Instagram a respeito de elegância. Aí tinha um vídeo, como as pessoas se comportam diante de pessoas elegantes. Aí mostrou uma mulher com uma saia, uma roupa que tinha um jeito mais social. Chapéu daquele estilo assim. Eu vi.
Você viu? Um chapéu assim, de um domo redondo, com aba grande, um óculos, andando com uma bolsa, assim, andando mesmo, bonito. Gente, E ela estava... chique, como fala lá, no último. Ela andou na rua, vestida daquele jeito, velho, velha, jovem, menino, todo mundo olhava assim pra ela e dava risada, outros olhavam por trás, outros olhavam de frente, e na hora que passava a gente olhava assim de lado, todo mundo ficava admirando a mulher por causa postura, o gesto com a mão, as costas. Somente a postura dela e o jeito de se vestir atraiu todas as pessoas, todas. Aqui, como eu falei, não é uma questão do modelo da roupa. Postura, a conduta da pessoa. Veja, atraiu todo mundo, sem qualquer apelo à sensualidade. Então existe, por trás da palavra modéstia na Bíblia, a ideia de que o caráter e às vezes até a beleza da pessoa, nós temos um padrão bíblico em que Deus determina a formosura não mostrando o corpo, mas cobrindo-o. E a estética moderna, ela tem a ideia de que a sensualidade ou formosura, ela é mais explorada, ou seja, ela é transparecida e anunciada por meio da exposição do corpo. Então, quando uma roupa é criada, por exemplo, feminina ou masculina, a roupa mais atrativa não é a roupa que cobre o corpo, mesmo que ela não seja, mesmo não sendo decotado, gente. Imagina uma mulher com vestido, mas o vestido bem pegado no corpo. Então é o vestido que, por mais que tem uns, né, que vem assim até em cima, vestido mesmo, com a gola aqui, tampou tudo, mas mostrou tudo também, ao mesmo tempo, porque mostrou a forma do corpo. A tendência da roupa não era cobrir, era mostrar o corpo, seja mostrando a pele ou não. Então, masculino ou feminino, não importa. O conceito de beleza e de estética mundano tem a ver com a exploração do aspecto físico, enquanto a palavra bíblica para modéstia tem a ver com o uso do que Deus deu de maneira a assegurar o caráter, compostura, né, fala. Então, elegância não tem nada a ver com esses padrões. Temos orientações bíblicas, então, para isso. Para várias coisas. Então, na Bíblia, nós corretamente afirmamos que encontramos a nossa única, ou seja, nós não temos à altura da Bíblia outros padrões, mas ela é a única regra para o que cremos e para a maneira como nós nos conduzimos nesse mundo. Então, é um livro muito importante para a gente. É um livro muito importante para basear as nossas conversas, relacionamentos e os conselhos. E o que nós queremos aprender sobre Cristo no momento que eu estou passando uma dificuldade, aquele salmo, aquele texto profético, aquele evangelho. Então, interpretar a Bíblia é uma coisa que deve ser, no mínimo, do interesse de um cristão. Então, eu vou mencionar algumas coisas a partir aqui das falas do Augusto Nicodemo. Primeiro, considerando as duas naturezas da Bíblia. Assim como Cristo tem a natureza humana e divina, a Bíblia também, pelo que nós já aprendemos, tem duas naturezas, humana e divina. Certo? É fácil entender isso até onde nós já vimos aqui na EBD? Teve a inspiração do Espírito Santo e teve o uso de pessoas inspiradas por Deus, que o Espírito Santo não anulou a personalidade deles. Então, a Bíblia é ao mesmo tempo um livro humano e divino. A Bíblia, como livro humano, tem algumas dificuldades para a interpretação. Primeiro, nós temos um distanciamento temporal. Por quê? Porque a pessoa que escreveu o Gênesis e fala pra gente como que foi que todas as coisas surgiram, escreveu isso aqui há quantos mil anos atrás? Temos aí entre 4 e 5 mil anos atrás. É muita coisa. Poxa, o que um cara que não existia naquela época telescópio, não existia, mal existia o fogo, é uma coisa bem inicial ainda. Não existia tecnologia nenhuma, algum avanço mecânico, estratégico, mas como é que um cara desse poderia falar sobre a origem das coisas? Olha o tipo de conhecimento que nós temos hoje para estudar, né, as estrelas, o universo e o mundo. O que um homem tão antigo como Moisés tem a dizer para nós sobre a origem de todas as coisas? Ele não falou só sobre a origem do mundo, a origem dos idiomas, a origem das espécies, né? A origem do povo de Deus, a origem de tudo. Por isso é o Gênesis, princípio de todas as coisas. Nós temos profetas, juízes, reis. Mais perto da gente, ainda assim, os apóstolos estão distantes de nós há quanto tempo? Mais de 1000 anos. O que essas pessoas poderiam ensinar para a gente hoje?
nós que descobrimos a vacina para lidar com doenças, eles morriam de gripe. O pessoal tinha um resfriado e era perigoso, depois de um mês, morrer por causa da gripe. A gente leva uma picada que não gosta lá, mas passa a vida toda. O que a gripe faz com a gente? Faz dar uns espirros, dar umas dores musculares, tudo, e depois toma um chá e passou. Por quê? Porque a vacina que a gente descobriu, cara, como é que eles pensam que podem saber mais do que a gente? Então temos um distanciamento de tempo. São escritores antigos. Distanciamento contextual. Lembra que a gente sempre fala? Olha o texto dentro do seu contexto. Os livros da Bíblia foram escritos para atender determinadas situações que já se perderam no passado distante. Ele menciona algumas aqui. As cartas de Paulo foram escritas visando atender necessidades da igreja local. Não posso entender corretamente o ensino de Paulo sobre o uso do véu pelas mulheres na igreja em Corinto se eu não tiver consciente do problema que estava acontecendo na igreja relacionado à participação delas na hora do culto. Qual era o papel que a mulher tinha na sociedade, qual a influência delas no culto para Paulo dizer o que disse no texto? Se a gente for levar ao pé da letra o que muitas pessoas negam a Bíblia dizem, a gente vai dizer, então, esse pedaço da Bíblia não é para nós hoje, porque foi para aquela cultura, daquele... Poxa, o que um texto que não tem nenhuma aplicação para a igreja está fazendo num livro inspirado para a igreja de todos os tempos? Algum princípio tem lá, preservado para nós. Mas seria bom se eu soubesse por que esse princípio está lá, na forma como Paulo está dizendo. O contexto é interessante. O princípio vai se manter. Pode ser que algumas coisas mudaram, As nossas mulheres usam véu. Com exceção da CCB, as nossas mulheres não usam véu na nossa sociedade. Mas ele vai falar do porquê que a mulher então corta ou não corta o cabelo, né? Raspa a cabeça. E por que o homem então não raspa a cabeça. Tudo isso é uma cultura. O princípio está lá. A forma pode mudar? Pode. Quer ver uma situação de princípio e forma? Dia do Senhor. Nós temos um princípio dado antes da lei de Moisés. Porque vai dizer que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Isso foi dito lá antes. Esse princípio já foi dado de guardar o dia antes de Moisés subir no monte, receber os 10 mandamentos e está lá de santificar o sábado. O princípio já existia. O que aconteceu na lei de Moisés? Foi dado uma forma para guardar esse princípio. Vocês vão guardar o sábado. A palavra Shabat significa descanso, é dia de descanso. Por que o dia de descanso? Era o dia que era o nosso domingo. Era o dia oficial que o trabalho não era exercido. Então, era o dia que eles iam se reunir para cultuar a Deus. Guardar o sábado não era apenas não fazer nada, mas era separar aquele dia da semana para adorar a Deus, para servir a Deus. Era isso que era descansar. Era parar o trabalho semanal. Nesse dia vocês não vão... Vocês trabalharam todos os dias. Mas nesse dia, não. Descansa o trabalho. Não é descansar vocês. Não é ficar até meio-dia deitado. Não é? Você não fica até meio-dia deitado. Não. Nossa, dá bem. Então, não é o descanso nosso. É o descanso da nossa rotina para separá-lo para o Senhor. O que aconteceu no Novo Testamento? Nós vemos os discípulos se referindo ao domingo como o dia do Senhor. Por quê? Porque foi o dia que Jesus ressuscitou. Eles estão preservando o princípio do Antigo Testamento, de separar um dia para o Senhor, mas mudar a forma. Não é mais o sábado, é o domingo. A forma muda, mas o princípio permanece. Então é isso. Nós podemos olhar para um texto do véu, da carne sacrificada ao ídolo, e perceber como a forma mudou, mas o princípio permanecer. O princípio não mudar. Então, nós temos um distanciamento de contexto. Eles tiveram um contexto totalmente diferente do nosso. Nós temos um camarada que vivia numa sociedade que não podia comer carne de porco. E a gente se esbanja na feijoada. Isso é um problema para a fé cristã? Não. Mas era um problema para ele. Então, por isso ele trata a problemática no texto. O contexto é diferente do nosso. Perceberam? Os autores, então, o nosso livro está distante de nós nos contextos. Mas também está distante de nós nas culturas. Essa questão da cultura é muito interessante. Não sei quantos aqui lembram de um episódio muito curioso, que quando Jacó, que estava morando com o tio, queria ir embora com as mulheres dele, com a mulher dele, com os filhos dele, e com o fruto do trabalho dele. Aí o tio dele fez um acordo, falou assim, então tá bom, você produz tanto, e parte é seu, você pode ir embora. Mas a outra parte é minha, porque ele trabalhava pro tio. Falei, tá legal.
Aí, inclusive, parte do gado. Parte do gado seria de Jacó. A outra parte seria do tio. Coisa... Não sei quem já teve uma avó que falava que quando sentia dor no dedão é porque o frio estava chegando. Sabe essas superstições, assim, rural? Existia uma naquela época de Jacó. E o que ele fez? Ele colocou o gado, a fêmea que ia dar à luz aos filhotes, na frente de uma... Pense numa arvorezinha, como se fosse um arbusto. Uma arvorezinha pequena, com um tronco pequeno, relativamente fino. Aí o que ele fazia? Ele descascava o caule desse arbusto, fazendo né, como se ficasse listrado. Ou em linha reta, né? Puxava, deixava, ficava listrado. Linha reta ou como se fosse um parafuso. Aí, o que acontecia? Ele colocava a fêmea na frente do arbusto com o caule listrado. E o que acontecia com os filhotes? Nascia malhado, com 2 cores. Funcionou. Nasceu. Preto e branco, uma cor ou outra. Já viu vaca malhada? Malhada. Já nascia já. Vocês estão vendo a diferença de contexto aqui, né? A cultura é totalmente diferente aqui. Eu não imagino esse filhotinho. A gente fala assim, poxa, cara, isso aí é coisa que a nossa avó que morava no sítio, na fazenda, contava. A gente não acredita que isso acontece. Mas aconteceu lá. Ele fez, e quase todo o gado que nasceu, porque qual era o acordo do tio? Os que nascerem são seus. Todo o gado é meu, os que nascerem é seu. Os que nascerem de tal tipo é seu, os que nascerem de outro tipo é meu. Aí quase todos nasceram malhados. Porque ele colocou na frente do arbusto que estava listrado. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. É claro que se você fizer isso hoje, não vai acontecer, tá? Mas era uma coisa que fazia parte da mentalidade daquela época, da cultura daquela época. E Deus utilizou a cultura daquela época para poder fazer a história ter o seu curso normal. Para a gente é estranho algumas coisas. Quando você vê, por exemplo, uma história de um filme, em que tenha deuses ou semideuses interagindo com seres humanos, logo na sua cabeça vem o quê? Bizarro, é estranho. É estranho, porque que tipo de contexto parece que isso veio? Veio da onde? Mitologias antigas, né? Mitologia grega, por exemplo, Hércules, que é um semideus. Né? O Zeus, God of War, tem essa mistura. A gente pensa que é mitologia, uma coisa... historinhas contadas, criadas. Mas aí a gente vai lá no Gênesis e fala que haviam gigantes na antiguidade. E há uma discussão teológica terrível em cima disso. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu achei também um teólogo, que ele não é da minha linha de escatologia, o Roy Bizuck, que ele é da linha dispensacionalista, e ele entende que é o seguinte: aqueles gigantes que houveram no passado, que se tornaram e se uniram às mulheres, aliás, né, anjos, que se uniram, os filhos dos homens que se uniram com as filhas dos homens e geraram gigantes. Esse autor, ele compreende como eu. Ele fala assim, olha, muita gente entende que ali são filhos da linhagem de Caim com filhos da linhagem de Abel. Ele vai dizer o seguinte, não pode ser, porque mesmo que Deus, no Antigo Testamento, por um tempo, proibiu as uniões mistas, povo estrangeiro com o povo de Israel, Deus proibiu isso. Se um estrangeiro se unisse com alguém do povo de Israel, não ia nascer uma coisa estranha. Ia nascer um ser humano normal, estatura normal, cor normal. Não havia nada antinatural nisso. Só era imoral para Deus, mas não antinatural. O que é antinatural? Uma espécie com outra espécie. Tipo um ser humano ter um coito, ter uma relação sexual com um animal. São espécies diferentes. Para Deus isso era uma abominação. Aberração é a palavra mais apropriada. Lá na descrição de Gênesis, parece que houve essa mistura de espécies para ter nascido uma coisa que era incomum, gigantes. Os filhos dos homens se uniram com as filhas, os filhos de Deus se uniram com as filhas dos homens e tiveram gigantes, que foram os heróis da antiguidade. Parece uma união antinatural. Ele, literalmente, o Roy Bizuck e eu, vai dizer que de fato ali eram anjos maus, que não apenas se uniram às mulheres, mas também deram essa sequência de seres, né, gigantes,
A gente conhece alguns gigantes na Bíblia. Golias. A gente vê valentes de Davi derrotando gigantes lá na época dos reis já, distante do Gênesis. Então tinha mesmo. E eram seres assim, monstruosos. Então a gente vai falar assim, isso aí parece mitologia. Mas por que pra gente é estranho? Porque veja só, desde que Deus criou, Deus falava com o homem diariamente. Desde o pecado, isso foi distanciando. O homem foi perdendo esse contato com Deus. Então para o homem foi ficando estranho e foi ficando mitológico isso. Tem coisa mais estranha do que você construir um barco numa época que nunca tinha chovido? Foi o que Noé fez. Nunca tinha chovido. O cara vai e constrói uma arca. Mais estranho ainda, na hora que ele termina a arca, começa a chegar um monte de animais, fêmea e macho junto, entrando sozinho dentro da arca. Gente, você tá lá parado, terminou, bateu o último prego, cravo lá na arca, de repente no meio do mato começa a sair elefanta com elefanto. Não tem, né? Eu sei, eu criei agora falar. Cobra macho com cobra fêmea. Cavalo com égua, eu ia falar cavalo. Da onde veio tudo isso? A Bíblia não diz que eles chamaram, eles foram, Deus guiou esses animais até lá. E você começa a ver eles não veio nenhum penetra, aos pares. Tem coisa mais estranha que isso? Foi aí que o dragão ficou pra trás? O dragão deve ter perecido. Nunca vi essa teoria, mas vai saber. Tem essas coisas estranhas. E por aí vai. A gente acha isso estranho. Quando você viu lá o filme de Noé, que o camarada que fez o gladiador estava lá. Um absurdo, não é? Para mim, os gigantes não eram de pedras daquele jeito. Mas a ideia de que anjos assumiram formas para interagir com seres humanos era plenamente normal para aquela época. Por quê? Porque, vejam só, Adão via Deus todo final da tarde. Como que era Adão depois do mundo de pecado? Lembrando que lá ele via Deus e agora ele não vê mais. Caim e Abel eram filhos diretos de Adão e Eva. Pode ser que eles não tivessem visto Deus diariamente. Pode ser. Mas eles tinham um pai que viu. E não existe mais ninguém no mundo. De fato, foi Deus que... mesmo para Caim, gente, o pai dos ímpios, Caim, é um cara que discutia com Deus. Deus chegou para ele e falou assim, cadê o seu irmão? Por acaso sou eu que cuido da vida do meu irmão? Eu sou responsável por ele? Ele rebateu com Deus. Então, para as pessoas naquela época, isso era uma coisa comum. Você imagina alguém andando na rua e brigando com Deus? Deus, e por acaso sou eu que cuido dele? Ele que tem mãe, ele que se vire lá. A gente ia falar, esse cara tá louco. Para eles era normal. Então esse distanciamento de cultura de pessoas que viveram em contextos diferentes, a gente tem um livro escrito por eles, que tinham culturas diferentes das nossas. Então temos que trabalhar na nossa vida hoje e com outras pessoas e coisas importantes da nossa vida, livros que estão distantes de nós culturalmente. Está distante de nós linguisticamente também. Porque a Bíblia foi escrita em qual idioma? Grego, hebraico e aramaico. Existe grego hoje? Existe, mas não o grego que foi escrito na Bíblia. As línguas que foram escritas nas Bíblias não existem mais. São línguas mortas. Quando a gente estuda grego e hebraico no seminário, tanto faz a forma de falar. Porque não existe uma aula para ensinar como falar. Ela é morta. Ninguém sabe como se falava aquela palavra. Ela é mais estudada para gramática, para estudar os conceitos das palavras e tudo mais. Para isso, não para falar. Se alguém fala HP, o outro fala HP, o outro fala ágape, tanto faz. A pronúncia não... A gente está falando de um livro que traz conceitos de uma língua que já morreu. Então, a Bíblia está realmente, humanamente distante de nós nesse ponto. E distanciamento autoral. As pessoas que escreveram a Bíblia não existem mais. Não existe um atestado direto deles para a gente escrito. Provavelmente por aquele motivo que eu falei. As pessoas tratariam como algo sagrado. Iam idolatrar, né, o que eles escreveram. Mas a Bíblia é como livro divino. Temos o distanciamento natural. O que é o distanciamento natural? Divino é divino, humano é humano. Nunca o que é humano vai se tornar divino, vai estar à altura do divino. Nunca. Jesus Cristo se tornou a única ponte entre os dois. Ele tem os dois lados ao mesmo tempo. Semelhante ou próximo a ele, só a Bíblia. Que coisa curiosa, né? Está ao nosso alcance, todos os dias, o único livro que tem as duas naturezas
E ele é tão desprezado, deixado de lado. Ele é colocado ao nível de outras fontes de conhecimento. Ele tem esses dois lados. Tem o distanciamento espiritual. Por que o distanciamento espiritual? Porque nós somos seres finitos e pecadores. A Bíblia não contém erro, inspirada pelo Espírito Santo. Por isso nós a chamamos de Bíblia ou das Escrituras sagradas. Tem a natureza divina nela. Nós erramos, a Bíblia não. Tem o distanciamento moral. O que a Bíblia propõe é muito diferente do que nós queremos ser ou queremos fazer. E nisso ela sempre vai estar certa. Por mais que nós tentemos abrandar algumas situações, que é o que se tem tentado fazer com o homossexualismo, com o feminismo, são tentativas de amenizar moralmente aquilo que a Bíblia já condenou como pecado. Então a Bíblia é distante de nós moralmente. Entendendo o lado humano da Bíblia. Erro dos copistas. E aqui vou dar uma coisa curiosa, não sei se você chegou a ver isso no seminário. Abram comigo a Bíblia no Evangelho de João. Só o Evangelho de João tem essas peculiaridades. Vez ou outra a gente vai ver o evangelista João fazendo menções de episódios associados a anjos. O anjo que amparou o sangue e o suor de Jesus Cristo enquanto ele orava no Getsemane. O anjo, na leitura que nós vamos fazer, que agitava as águas do tanque de Betesda e alguém vinha e pulava e era curado. Então era João que conta esses aspectos. João capítulo 5. Tem aí o episódio da cura junto ao tanque de Betesda. 5. Vai dizer assim, João 5. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um que estava ali, dos que estavam ali, era paralítico, fazia 38 anos. Então aqui já é suficiente. Na minha Bíblia, no finalzinho do versículo 3 e o versículo 4, tem uma nota de rodapé na minha Bíblia dizendo assim: a maioria dos manuscritos mais antigos não trazem essa frase e todo o versículo 4. Qual é a frase do versículo 3 que não tem nos manuscritos antigos? É aqui. Eles esperavam um movimento nas águas. É o final do versículo 3. A minha Bíblia tem uma nota de rodapé. Mais alguém tem? A minha tem a minha é a Almeida, então ela está no 4. O 4 inteiro. Tem um colchete. Colchete. E tem alguma nota embaixo falando alguma coisa? Não. Só tem um colchete. Ok. Nas Bíblias da João Ferreira, quando você vê um versículo entre colchetes, significa que não se tem certeza se essa frase foi escrita pelo autor ou se alguém no meio da cópia colocou essa frase. Por isso vai dizer, os melhores manuscritos ou os manuscritos mais antigos não trazem essa frase. Na maioria. Na maioria, isso. Na minha diz a maioria dos mais antigos. Aí a gente pensa, olha, tem várias cópias, vários manuscritos antigos, eles comparam todas. Mas os mais antigos não tinham esse versículo. Os últimos tinham. Então não foi acrescentado? Não é melhor fazer as novas Bíblias sem esses manuscritos? Alguns vão pensar assim, então os mais antigos são os melhores. Por isso as notas antigas dizem os melhores manuscritos. Mas esse não é um critério para dizer se é melhor ou não. Não somente essa, vai ter outras passagens assim. Foi lido um hoje em João, 1 João capítulo 5. Há 3 que dão testemunho, o Espírito, né, a água e o sangue. Acho que não tem a água e o sangue, não. Acho que... Ah, não. Há 3 que dão testemunho no céu, vai falar depois, né? 3 que dão testemunho no céu. Essa parte não tem. A Bíblia Católica até parece que omite ela. Não vai ter, mas foi inserido lá depois. Ok, você tem um texto aqui, que qual é a teoria mais comum do que aconteceu com esse texto aqui de João, ou lá de 1 João, que eu mencionei. Se você achar, você menciona. A teoria é o seguinte. O copista estava fazendo a cópia do Evangelho de João. E lá, quando ele falou assim, que várias pessoas estavam no tanque aguardando a cura, um copista foi lá, um determinado momento, não tinha o versículo 4, mas ele escreveu assim no lado, sabe quando a Bíblia tem, olha aqui a minha Bíblia, estão vendo? Tem aqui do lado umas linhas.
Antigamente eles faziam o texto só aqui no meio da página e tinha uma margem em branco para poder fazer anotações no lado. Então o copista ele fazia a cópia e do lado ele fazia umas observações. Então o que ele estava dizendo? Ó, tem lá um tanque, chamava Betesda, e tinha uma multidão de paralíticos. E havia um entre eles, já pulou para o versículo 5, havia um entre eles que já estava lá há 38 anos. Aí um copista teve um dia uma ideia de explicar por que lá tinha tanta gente e coloca lá no canto. Porque era a crença deles, não que aquilo acontecia, mas era a crença deles. Porque vinha um anjo que movimentava as águas e quem entrasse nessas águas era curado. Ele colocou lá para poder explicar por que tinha tanta gente. Com o tempo, copiando, alguém acabou colocando essa nota de canto no meio do texto. Ficou lá como parte do texto. Essa é a explicação mais comum para poder dizer por que esse texto ficou lá, sendo que os mais antigos não têm. A nossa pergunta é, mas isso muda alguma coisa para a gente? Contanto que a gente saiba que era o que eles pensavam, não faz diferença alguma. Porque não foi o anjo que curou o paralítico que estava lá há 38 anos, foi Jesus, tudo. Mas era o que eles que estavam lá acreditavam. Por que o tanque estava tão cheio? Eles entendiam que isso acontecia. O texto não afirma que isso acontecia, gente. Se provavelmente um copista colocou lá, porque os mais antigos não tinham, é porque as pessoas que estavam lá acreditavam que isso acontecia. A gente não vê dizendo que tinha entrado lá outro paralítico, outro cego que havia sido curado. Eles acreditavam que se entrasse o cego, sairia vendo. Tanto que o cara tá lá há 38 anos. E há 38 anos não aconteceu nada. Aliás, ele responde para Jesus, porque quando as águas são agitadas, não tem ninguém que me leve para lá. Mas ele não afirma, literalmente, se viu alguém sair curado. Ele não afirma nada disso. E a gente não sabe como que é esse movimento das águas. Eles estavam lá, será que alguém viu o anjo? Ele não afirma nada disso. Afirma que ele estava lá por esse motivo. Só isso. Então, legal, Jesus Cristo apareceu, curou só ele. Gente, tinha uma multidão, e naquele dia Jesus curou só ele, não curou mais ninguém. Qual é o outro texto? O 1 João, é que aqui o meu é da Almeida. Então o capítulo 5, verso 7, ele fala, pois há 3 que dão testemunho. Se eu for pular do colchete, ele fala, o Espírito, a água e o sangue, os 3 são unânimes num só propósito. Mas no colchete ele fala assim, né, pois há 3 que dão testemunho. No céu, o Pai, a Palavra e o Espírito, e estes 3 são um. E os 3 são os que testificam na terra. Aí volta para o texto. Então, essa inserção, por exemplo, ela não tem em algumas versões, não sei se todas, da Bíblia Católica, por algum motivo de algumas doutrinas deles. Então, é possível ter erro de copista? É possível. É possível. As traduções, a gente percebeu que eles fizeram um trabalho muito difícil para poder entender o que realmente poderia continuar ou não. Se você pegar as Bíblias mais antigas, Romanos 8 começa dizendo, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não são guiados pela carne, mas pelo Espírito. Que não andam, né? Que não andam segundo a carne, mas o Espírito. Se você pegar a NVI, não tem essa frase final. Só está lá, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só isso, né? A Almeida também. Para os que estão em Cristo Jesus. Então deve ser a corrigida. A gente lembra, alguns têm até decorado na cabeça, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que as versões mais antigas tinham. Eles tiraram. O processo de tradução entendeu que seria mais coerente. Essa parte que não estava nos mais antigos, seria melhor ser tirada. Mas outras partes eles resolveram manter, porque acharam que não teria nenhum problema. O último capítulo. Hã? Vulgata é uma tradução em latim da Bíblia. É a segunda tradução da Bíblia que nós podemos... A grande tradução da Bíblia. A primeira foi a tradução da Bíblia do Antigo Testamento em hebraico para o grego, que é a Septuaginta. Vulgata é a tradução de São Jerônimo, que traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, que foi considerado pela Igreja Católica a língua sacra deles. Então é a Vulgata. Até hoje se vende bastante essa Bíblia. Muitos seminaristas compram, que ela tem uma atividade. O Calvino, quando fez comentários, a gente leu os comentários de Calvino, foi baseado na Vulgata, em latim. O último capítulo de Marcos também tem essa polêmica toda, né? Gente, o último capítulo de Marcos não existe no Evangelho de Marcos, nas versões mais antigas, o final de Marcos, que nós conhecemos hoje. Qual é o final de Marcos? Daquele que... da serpente, né? Se você pôr a mão pegarão as serpentes e elas não te farão mal algum.
falarão em línguas. Esse final não existe mais nas versões mais antigas. Aí, nas versões últimas, tinham e mantiveram. Até hoje é mantido lá, porque é coerente com os outros ensinos dos evangelhos. Existe a questão da linguagem de acomodação. O que é uma linguagem de acomodação? As mulheres conhecem mais, são todos pela experiência. O Calvino foi o que melhor traduziu essa questão da linguagem de acomodação, que ele diz o seguinte: Deus é um ser que não é um ser humano, ele não tem cabeça assim igual a nossa cabeça, mão igual a nossa. Deus é um espírito, é um ser diferente. A nossa imagem e semelhança em Deus tem a ver com a personalidade, com vontade, as emoções, inteligência, não o aspecto físico. Então, qual é a língua que Deus usa? A gente não sabe. A suposta língua de anjos, a gente não sabe qual é. Alguns vão dizer que essas coisas que tem aí, mas não é. Talvez todos os idiomas, né? Mas, então, Deus ele é diferente. Como é que Deus comunica uma verdade divina para o ser humano limitado? Esse conceito na teologia a gente chama de linguagem, a questão da acomodação. Calvino vai dizer assim: como é que a mãe se comunica com o bebê? Estão falando de comunicação, falar algo que o outro entenda. Gugu dadá. Porque pra gente é um absurdo. E quando a gente vê um crescido falar gugu dadá, poxa, cara, bebezão. Mas pra criança que tá ouvindo, dadá. Sei lá, é mamadeira, é alguma coisa. E como que é, Ari? Quando a mulher vai brincar e vai falar com o bebê. Tá lá, tu quer fazer uma brincadeira e quer conversar com o bebê. Como é que sai a linguagem dela? Fala aí, você esteve lá um dia, seu filho ou sua filha, e você viu a mulher lá naquele dia brincando, se comunicando com o bebê. Como é que ela estava se comunicando com o bebê? É o neném da mamãe. O tom de voz, né? Ai, coisinha linda. Você não fala assim no dia a dia, mas para falar com o bebê você fala, porque o bebê corresponde a essa forma de falar. A acomodação é a forma de se tornar, né, entendido pela pessoa com quem você está se comunicando. Quando você fala assim com o bebê, é absurdo para você, até para você mesmo. Porque não é assim que você fala com o seu chefe. Ô, chefinho, você vai ser mandado embora no primeiro dia. Não dá. Quando a mãe fala assim com o filho, assim, ó, mais ou menos desse tamanho, o filho já não gosta. Mãe, para, mãe. É o bebê. Já viram a menina na internet, quem é o bebê do papai? Ela fica furiosa, ela não gosta. Ela fica furiosa, porque não se fala assim. Mas com o bebê se fala. A gente chama isso de acomodar. A gente fala de um jeito que o outro entende. Quando Deus revela a sua vontade, a sua verdade, e usa os escritores humanos para transmitir, então a gente diz que ele está usando essa ideia da acomodação. É por isso que a gente diz que Deus se arrependeu, quando a Bíblia diz que Deus não se arrepende. Porque ele usa conceitos que os seres humanos entendem. Ele toma atitudes que usam um termo que nós... Qual é o termo que nós usamos para poder dizer que uma pessoa ia fazer uma coisa, mas ela depois desistiu? Ela se arrependeu. Deus ia matar a humanidade, depois ele desistiu de matar. Mas Deus se arrependeu de matar a humanidade. É porque é a ideia que a gente conhece. Não é que ele é assim. Isso é acomodação. Não sabemos tudo. Então não adianta. A Bíblia trata de coisas que estão além do nosso alcance. Então esse é um outro problema ao lidar com a Bíblia. Traduções são inerrantes? Não. Nós já vimos isso também com os estudos do Rafael, que há a possibilidade, mas qual é a segurança, pelo menos razoável, que nós temos? De que as pessoas que estão fazendo as traduções estão fazendo um trabalho árduo, pesquisando, aprendendo diariamente, trazendo bons textos para a gente. Então, a preservação do espírito conduzir nesse processo. Então, estamos lidando com um texto que é difícil? Sim. Mas isso torna impossível a nossa tarefa de aconselhar, de orientar, de tratar dos temas bíblicos? Não. Só que essa parte eu vou estender no próximo estudo que eu vou trazer. Eu falei das partes difíceis e vou começar aqui a trabalhar a nossa mente para classificar melhor a Bíblia, tá bom? Vamos começar com o trabalho mais simples. Compreensão da estrutura da Bíblia. A Bíblia tem quantos livros? 66 livros. A curiosidade, diga-se aqui de passagem, é que existe um livro na Bíblia que se assemelha à estrutura toda da Bíblia. Qual é o livro?
Isaías, que tem 66 capítulos. A Bíblia é dividida em duas divisões gerais, que são Antigo e Novo. Antigo e Novo Testamento. Isaías é dividido em duas divisões, nos quais ele trabalha o povo de Israel na primeira parte, e na segunda parte ele fala muito sobre o Messias, aquele que vai salvar o povo de Deus, equivalente ao Novo Testamento. Curiosamente, quantos livros tem no Antigo Testamento? 39. 39 é o número de capítulos em Isaías. 39 é o número de capítulos em Isaías que fala do povo de Israel. Quando começa a falar do Messias, do servo sofredor, são o restante dos outros livros que corresponde à quantidade de livros no Novo Testamento. Olha, é uma mini Bíblia no livro de Isaías. Mas além dessas divisões gerais que nós temos da Bíblia, nós podemos classificar por tipos de escritos. Ok? Quando eu falo para vocês o Pentateuco, o que é o Pentateuco? Guilherme? São os primeiros 5 livros da Bíblia. Os primeiros 5 livros da Bíblia. Vocês conhecem Penta, né? Penta. O Brasil foi campeão quantas vezes? 5 vezes. Penta. Então, Penta de 5. Pentateuco é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então tem essas divisões. Por quê? Foram livros escritos por Moisés. Os outros não têm ligação com Moisés. Então, por tipos de escritos, nós vamos aprender hoje. Eu vou abrir aqui para vocês. Quando a imagem começou, eu distribuí a imagem no grupo. Todo mundo tinha. Mas acho que ninguém deu muita bola para ele. Vamos ver agora. A tabela periódica da Bíblia. Tinha até um logo diferente. Da Bíblia. Nossa. Que beleza, hein? Temos todos os livros aqui, Antigo Testamento, Novo Testamento, e as cores definem, ó, Pentateuco, históricos, sabedoria, profetas maiores, profetas menores. As cores dão as categorias dos livros. Mas só tem um histórico. Tem família também? Histórico? O marrom histórico é Atos. Histórico verde aqui, lá em cima. Ah, sim. No Novo Testamento, histórico só tem um, que é Atos. Tem as famílias também. Tem as famílias também. Famílias? É. Que famílias? É que é igual. Da tabela periódica tem as famílias de... Mas Não, as famílias aqui nessa são- tabela periódica tem assim, ó, As cores. em cima tem a quantidade de... Capítulos. Não, é o número, o capítulo. número do livro na Do Bíblia. livro na Bíblia. Por exemplo, o primeiro livro, ó, Gênesis 1, Êxodo 2, Levítico 3, Números 4. E o número embaixo é a quantidade de capítulos que cada livro tem. Nossa, 50. Então, deu para entender aqui a tabela periódica da Bíblia? Para explicar o quadrado como funciona, tá aqui, ó. O número do livro na Bíblia, o símbolo dele, o nome e a quantidade de capítulos. Tem a legenda. Então a legenda está lá em cima e aqui embaixo as cores mostram a categoria. Ou a família, viu? A família. Agora vamos fazer um teste aqui. Deixa eu apagar um. Livros sapienciais. Primeiro, o que é sapiencial? Sabedoria. Então nós temos no Antigo Testamento um grupo de livros associados à sabedoria ou à poesia. Quais são esses livros? Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Tá faltando um. Sabedoria. O Lamentações lá de... Não, né? Não. Sabedoria, Salmos, gente. Provérbios... Gênesis. Não. Tá ali. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, tá faltando um mesmo. Messias. Messias não é livro de Bíblia? Um livro antes de Salmo. Nossa. Salmos? Jeremias. O livro que vem antes de Salmos. Qual? Gente, olha lá. Vocês são uma igreja reformada, batista. Qual é o livro que vem antes de Salmos? Se alguém olhar na Bíblia, tá... Jó, gente, Jó. O livro da sabedoria. Né? Jó está entre os livros sapienciais. Vejam, o conjunto sapiencial ou poético é os livros relacionados à sabedoria e poesia. Então, desde Jó até Cantares, dão 5 livros. Pentateuco tem 5. Históricos no Antigo Testamento tem quantos? No Novo, né? Tem. Histórico é o Atos. No Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento tem Juízes, Samuel, Crônicas, Reis, Esther, Neemias. Mas são todos. É o maior conjunto do Antigo Testamento. Então eu vou dar uma tarefa a vocês. Já tem bastante. Vai ter que postar lá no... Eu vou postar no grupo a tabela. A tabela... Agora eu vou abrir de novo. Tabela de quê?
Olha só. Os históricos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 livros. A tarefa vai ser o seguinte, vocês vão ter que saber, não sei, a semana que vem a gente já tem uma intenção diferente, mas vocês vão ter então 2 semanas, vamos colocar aí, 2 semanas. Se a gente tiver um intercurso, a gente vai fazer lá no grupo, lá, e eu vou confiar de que vocês não vão estar colando, vocês vão estar no grupo, não vão estar olhando na Bíblia, apelando, né? Vocês vão estar sendo cristãos reformados, sinceros e honestos. E eu vou orar para Deus. Deus, se lá do outro lado ele estiver trapaceando, caia fogo do céu. O Senhor deu uma dor de barriga tão forte, que ele perca o emprego essa semana. Não. Vou fazer uma oração. Não, obviamente, mas presta atenção. A tarefa é guardar as divisões, as categorias dos estilos literários da Bíblia, né? Pentateuco, histórico, evangelho, proféticos. Isso aqui é interessante, porque já tiveram várias divisões diferentes na Bíblia. Por exemplo, o Antigo Testamento era chamado de lei, profetas e salmos. Já viram isso no Novo Testamento? Quando Jesus fala, na lei e nos profetas está escrito. A primeira divisão que Jesus Cristo tinha, mente geral, era leis, profetas e salmos. Peraí, se só tinha leis, profetas e salmos, aonde é que estavam os históricos? Fazia parte do quê? Sim. Não, mas quando ele fala leis, profetas e salmos, aonde que está os... É isso que ele está perguntando. Os livros históricos faz parte de qual dessas divisões? Jesus Cristo ele falava os 3, que era o jeito comum mesmo. Porque a Bíblia antiga, a Bíblia hebraica, ela era separada assim. Não existia, por exemplo, 1 Reis e 2 Reis. Existia o livro dos reis. Era uma coisa só. Não existia 1º e 2º Samuel. Era só Samuel. Nas publicações foi dividindo para ficar mais fácil o texto. Então, era dividido em profetas anteriores, profetas posteriores. Os profetas anteriores não estavam tanto associados à questão da revelação, de descobrir o futuro, do que Deus ia fazer. Nos profetas anteriores, nós temos Samuel, nós temos Elias, Eliseu, que eram mais operadores de milagres do que adivinhadores do futuro. Eles não profetizavam igual os profetas depois que nós temos. A gente vê a história de Eliseu, o camarada fez um monte de milagres miraculosos. Parecia mais um operador de milagres no Novo Testamento. Mas ele era um dos primeiros profetas. Então temos profetas anteriores e profetas posteriores, mas era tudo profetas. Moisés. Era só chamado lei. A lei ou Moisés. Era o nome que dava para aquela divisão. E no meio, salmos, né? Era chamado isso, só isso, salmos. Acho que é até bom explicar do porquê profetas maiores e menores, né? Não tem a ver com sim. o tamanho deles. Profetas maiores e menores. Aqui nós temos os marrons maiores, só 5. Apesar de Lamentações, pelo estilo de escrita, parecer um pouco com os textos de provérbios, né? De salmos, a situação e o contexto que ele escreveu tudo aquilo se deu a um evento que aconteceu no momento dos profetas. Então acabou ficando junto com os profetas maiores, né? Jeremias, que escreveu ele. Por que maiores ou menores? Não é por questão de importância do profeta. Jonas, que só tem 3 ou 4 capítulos, ele é tão importante quanto Isaías, mas Isaías tem 66 capítulos, Jonas só tem 4. Então, é por tamanho de conteúdo, quantidade de conteúdo. Nós temos uma profecia de Jonas. Sabe-se lá quantas profecias que eu não guardei de Isaías. Então, Ezequiel tem uma coisa muito interessante. É o único profeta que você consegue dar a data certinha de quando ele profetizou. Que ele falou assim, no ano tal, no mês tal, no dia tal, o Senhor veio a mim e falou. Então é possível até identificar a data exata que ele profetizou. E ele faz isso em várias profecias. Mas ele é o único profeta que faz isso. Nenhum outro mais faz. E são muitas profecias. Você vai ver esses profetas, 66, 40 e tantos capítulos. Então é por tamanho do ofício profético. Eles profetizaram por muito mais tempo, muito mais profecias, o conteúdo é maior. Daniel, apesar de parecer pequeno, mas é um texto de 12 capítulos, né? E profecias grandes. Os outros, tem profeta aqui que tem 1 capítulo. Eu já fiz uma exposição de um profeta do Antigo Testamento com 1 capítulo. Então por isso é chamado de profetas maiores ou profetas menores. No Novo Testamento temos um histórico, mas temos uma categoria de livro que não tem no Antigo. Profecia apocalíptica.
Tem profetas maiores, profetas menores, mas profecia apocalíptica claramente diz respeito aos últimos tempos só no Novo Testamento. As cartas, não há cartas no Antigo Testamento. E é interessante que no meio das cartas, nós temos aqui, ó, vermelho, tudo, epístolas paulinas, cartas de Paulo. Essas cinzas também são de Paulo, mas são epístolas de Paulo, né, chamadas epístolas gerais ou pastorais. As outras foram escritas da prisão. Ou para igrejas específicas. Né? Daniel não fala de coisas. Ele fala, mas metade do livro só, e não é tão específico quanto Apocalipse. Ele faz tipo menções de coisas que vão se cumprir. Ele não faz descrições. O que ele faz de descrição é para o cumprimento entre Antigo e Novo Testamento. É para o fim, para o início do período do Messias. Quando ele falava lá, chegado à plenitude dos tempos, não é a plenitude igual ao nosso aqui. Está se encerrando os tempos. Então, do Novo Testamento, daqui até aqui, toda essa linha, até aqui, é de Paulo. Paulo escreveu a maior parte do Novo Testamento. Aqui nós temos epístolas escritas por outras pessoas. Então, perceberam a diferença? Vocês vão guardar as categorias. Quais são as categorias do Antigo Testamento? Pentateuco, históricos, sapienciais ou poéticos, profetas maiores, profetas menores. Quais são as categorias do Novo Testamento? Evangelho. Evangelho é uma categoria à parte, gente. Alguém fala assim, é biográfico, porque conta a história de Jesus. Mas não é só biográfico, é histórico, porque conta as histórias. Mas também não é só histórico, porque tem parábolas, é uma mistura de várias coisas. Então é uma categoria à parte, é uma categoria chamada evangelhos. Tem vários elementos das outras literaturas presentes nos evangelhos. E Lucas daria até para entrar numa categoria de carta, né? Porque ele ou carta ou histórico, porque ele é historiador, ele pesquisou os assuntos, né? Então, é muito peculiar. Então, enquanto ele escreveu para uma mesma pessoa, o Evangelho de Lucas e depois Atos, ainda assim os dois são estilos de literatura diferentes. Ok, então vocês vão guardar, vão memorizar as categorias de divisões Antigo e Novo Testamento e quais os livros de cada categoria. 2 semanas só? 2 semanas só. Que isso, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Guilherme, quais são os livros do Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ok. 5, tá fácil. Históricos. Acaba que no final a gente acaba decorando todos, sim, mas tem grupos que são muito fáceis. Dos poéticos, com exceção de Jó, que escapou, né, por ser de sabedoria, mencionaram na ordem. Evangelho. Quais são os evangelhos? Mateus, Lucas e João. Aí tá olhando, né? Mas é uma coisa que as pessoas sabem quase indutivamente. Mateus, Marcos, Lucas e João. Quais são as nossas maiores dificuldades? Profetas menores no Antigo Testamento, porque até os maiores é fácil de guardar. Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel e Daniel, né, na ordem. Jeremias a gente já considera os dois. Então fala, quais são os profetas dos profetas maiores? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Então, são 3 profetas. Tem 4, mas são 3. Então a gente não tem dificuldade, mas tem dificuldade com profetas menores e tem dificuldade com as epístolas, manter elas nas ordens, no Novo Testamento. Mas do Novo Testamento, para manter nas ordens, é mais fácil cantar a musiquinha. Tem musiquinhas criadas para isso, aí vocês podem apelar, tanto faz. Mas a ideia é que eu gostaria de ver que vocês sabem dizer que conhecem a estrutura básica da Bíblia que vocês estudam. Poxa, o livro que eu considero regra fundamental da minha vida, eu conheço a estrutura dela. Livro assim, tem tantos livros dentro dessa categoria. Categoria tal, tem tantos livros. Isso é uma coisa básica. Então vai ser um exercício simples. Por quê? Porque no estudo da interpretação, gente, a gente trabalha conexões desses livros. A gente entende tipo de literatura. Você vai fazer uma interpretação, não dá para interpretar parábola igual uma ordenança, é diferente. Então, vocês vão perceber o quanto esse tipo de conhecimento faz diferença na hora que você está estudando a Bíblia. Agora, parece besteira. Mas na hora que você estudar, você fala assim, cara, agora que está me vindo na mente, quando a gente viu lá no começo essas categorias, eu falo, pois é. Ok? Então, o exercício é simples. É coisa que a gente aprende assim em EBD ou com crianças. Então, se você tem dificuldade, pode ir lá no Diante do Trono, ver a musiquinha, não sei.
Tem outras também, né? É boa, tá? Tem outras musiquinhas, mas o ideal é que você os fale sem ter que ficar, né? Gênesis, Levítico, não. O que você falou que era pra gente não olhar? Não, eu falei assim, a gente vai fazer aqui, vocês vão dizer pra mim. Se não tivermos aqui presencialmente, acontecer algum imprevisto, vou fazer lá no grupo. No grupo, se eu perguntar, não vale olhar a cola. Entendeu? Mas aí não vai chegar nesse ponto, eu imagino. Amém? Perguntas por enquanto? Hoje a gente lidou com a questão de que o nosso livro base tem dificuldades? Tem. Mas a Bíblia ordena que nós façamos dele o nosso manual diário. Então ele não é impossível. A gente tem que descobrir quais são essas maneiras ou esses pontos mais fáceis que nos permitem interpretar a Bíblia. Mesmo alguém que não é pastor, que não é seminarista e que nos permite cumprir o que a Bíblia ordena, de aconselhar e orientar uns aos outros. A gente vai chegar nesse ponto. Quando chegar nesse ponto, eu vou estar dando exercício para vocês interpretarem passagens bíblicas em casa e trazerem essas interpretações. Mas a gente vai fazer passo a passo, para todo mundo ter a mesma facilidade. Amém? Vamos orar? Maquete. Que é isso? Soberano Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de aprender um pouco mais sobre a Bíblia, a fim de que sejamos mais cautelosos, ao mesmo tempo que habilidosos no manejo da palavra. Que o Senhor nos ajude a cumprir esse papel de manejar bem a palavra de Deus, a fim de que conselhos e orientações recebidos, mas sobretudo concedidos por nós, estejam realmente alinhados com a verdade da palavra. Que o Senhor abençoe esta igreja, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.